E aí, pessoas curiosas, tudo bem? Já sabemos que você gosta de alguns fatos desconhecidos, mas você sabe que tem como você estar sempre atualizado no nosso canal? Não? Então veja só! Se você tem Android, é possível receber uma notificação sempre que publicarmos um vídeo. Basta fazer o seguinte: ir no seu aplicativo do YouTube, se não tiver, basta instalá-lo na Google Play. Dentro do aplicativo, procure o canal da Fatos Desconhecidos e clique no ícone do canal. Assim que carregar a home, ao lado do número de inscritos, é possível ver um pequeno sino. Basta clicar nele e pronto! Você agora vai receber uma notificação sempre que um vídeo novo sair. Dormir hoje e acordar daqui 100, 200, 300 anos. Já pensou como seria acordar em um futuro distante? Em uma época em que as suas doenças já podem ser curadas? Em que tudo é muito novo e diferente? Existe um procedimento chamado criogênia humana, ou simplesmente criônica, que congela os nossos corpos com a proposta de que podemos acordar em um futuro distante. Interessado? Então assista a esse vídeo e entenda como funciona. A criônica é o processo de preservação em baixas temperaturas de humanos e outros animais que não podem ser mantidos vivos pela medicina atual, na esperança de que a cura e a reanimação sejam possíveis no futuro, e torcer para que no futuro nós tenhamos tecnologia o suficiente para fazer com que essas pessoas voltem à vida. Supõe-se que as pessoas criopreservadas poderão um dia ser recuperadas usando tecnologia altamente avançada no futuro. As tecnologias de reanimação futura assumidas pela criônica ainda são hipotéticas e não muito conhecidas ou reconhecidas. Até 2010, cerca de 200 pessoas passaram pelo procedimento desde que foi proposto pela primeira vez em 1962, e cerca de mais de 200 pessoas estão na fila esperando pela sua vez. Nos Estados Unidos, o procedimento só pode ser legalmente realizado em seres humanos depois de terem sido pronunciados legalmente mortos, pois no contrário, seria como assassinato ou suicídio assistido. Resumindo, nós temos a tecnologia o suficiente para conseguir preservar um corpo de maneira perfeita através da criogênia humana. O problema é que nós ainda não temos tecnologia o suficiente para trazê-los de volta. Por mais que isso pareça ser muito complexo e abstrato, existem diferentes laboratórios criogênicos no mundo que estão em operação e têm a permissão de seus governos para funcionarem normalmente. Assim como o Cryonics Institute nos Estados Unidos, que é a primeira empresa no ramo e a maior do mundo em criogênia humana. Eles oferecem a perspectiva de imortalidade para as pessoas e seus familiares de viverem um futuro distante. O instituto conta com mais de 100 pacientes e eles não apenas mantêm as pessoas conservadas, como têm o compromisso de reviver os pacientes assim que a tecnologia for possível. O grande problema do procedimento é o valor. 28 mil dólares, equivalente a atuais 112 mil reais para membros já inscritos no instituto. Para não membros e para casos de emergência de última hora, o custo vai para 35 mil dólares, 140 mil reais. E para se inscrever no instituto, custa 1.240 dólares. Detalhe: o transporte do corpo não está incluso no plano, o que pode variar de 3 mil dólares dentro da costa oeste dos Estados Unidos e 100 mil dólares fora do país. O Instituto Cryonics foi fundado em 1976 por Robert Ettinger, conhecido como o pai da criônica. A ideia de Ettinger capturou o coração e a mente de vários entusiastas que transformaram a sua instituição em um tremendo sucesso. A primeira pessoa a ser congelada foi Rhea Ettinger, a mãe de Robert, em 1977. A sua câmara preenchida com nitrogênio líquido continua funcionando até hoje. E em 23 de julho de 2011 foi a vez de Robert. Depois de dias de preparação, o seu corpo foi congelado e colocado em uma cápsula criônica e congelado a 196 graus negativos. E ele foi o 106º paciente do instituto. A criônica não é uma teoria completamente infundada. Ela começou a partir das histórias de pessoas que sobreviveram depois de muito tempo debaixo de lagos congelados. Em alguns casos médicos registrados, indivíduos caíram em águas de baixa temperatura e foram incapazes de emergir devido à camada de gelo. Eles passaram quase 1 hora sem respirar por causa da redução do seu metabolismo e funções cerebrais. Mas, incrivelmente, se mantiveram vivos,
funcionando em um estado em que quase não precisavam de oxigênio. Um caso notório é o que chamaram de a Garota de Gelo. Em um belo dia frio em Langby, na Minnesota, um homem encontrou a sua vizinha deitada sob a neve no quintal de sua casa. O corpo da garota estava completamente congelado, se tornando um bloco sólido de gelo depois de ficar exposto toda a noite a uma temperatura de 20 graus negativos. Imediatamente, o homem chamou a ambulância e a menina foi levada ao hospital. Quando chegou lá, os médicos se assustaram com a sua condição. Jean Willard, de 19 anos, estava literalmente congelada, tanto que nenhum dos seus membros podiam ser movimentados para que não se quebrassem. Não foi possível injetar qualquer tipo de medicamento em seu corpo, e seu estado era muito grave. Os médicos diziam que se por algum milagre Jean voltasse à consciência, ela apresentaria sérios danos neurológicos e teria os seus membros amputados devido à gangrena. Só que, para o espanto de todos os presentes, incluindo os médicos, após passar algumas horas enrolada em cobertores térmicos, Jean teve sérias convulsões, voltando à consciência logo em seguida. Sem nenhum dano cerebral ou físico, a garota estava perfeitamente bem. Deixou o hospital 49 dias depois, sem perder uma única unha. É claro que a maioria absoluta das pessoas na mesma situação simplesmente morrem, mas os sobreviventes foram a inspiração inicial para a ideia. A partir daí, muitos cientistas começaram a fazer experimentos com a criogênia, especialmente em animais. É claro que devemos entender que o formato moderno da criônica é um pouco diferente desses casos, já que todas as pessoas que sofreram esse processo foram consideradas antes legalmente mortas. Como já dissemos anteriormente, nos Estados Unidos é proibido realizar a suspensão criogênica em uma pessoa viva. Ou seja, todos os 200 seres humanos depositados em câmaras como aquelas do Instituto tiveram de ser considerados oficialmente mortas para participarem do processo. Mas se elas já estão mortas, como elas podem ser revividas no futuro? Segundo as empresas especializadas no assunto, morto e legalmente morto são coisas diferentes. Para estes grupos, a morte real ocorre apenas quando toda a função cerebral termina. Os cientistas acreditam que a nossa função cerebral pode durar de minutos até poucas horas, dependendo do caso. Sendo assim, os criônicos acreditam que preservar este estado mínimo de atividade do cérebro já é o suficiente para trazer a pessoa de volta no futuro. Por isso, os familiares que compraram o direito de serem preservados pedem para que os demais estejam muito atentos, pois assim que a pessoa falecer, a empresa diz que é preciso congelar a cabeça do paciente rapidamente, colocando cubos de gelos, sacos de gelo e cobrir completamente a cabeça do paciente. Tudo isso para manter as atividades cerebrais com o melhor estado de preservação. Vários testes bem-sucedidos já foram realizados em pequenos mamíferos desde a década de 50. Ratos que foram colocados em containers com nitrogênio líquido conseguiram voltar à vida sem tantas dificuldades através de um aquecimento especializado, respiração artificial e choques elétricos para reativar os músculos. Infelizmente, nem todos os roedores conseguiram voltar em plenas condições, se tornando inférteis ou diminuindo o seu tempo de vida. Mas os que realmente se dão bem são os animais de sangue frio, dentre eles os sapos, que tiveram os resultados mais bem-sucedidos do processo. Seria realmente bom acordar em um futuro distante? Quando falamos de acordar em um futuro 1 ou em 2 séculos depois de adormecer, parece uma ótima ideia. Ver como é a tecnologia, a ciência e todos os avanços que temos hoje pode parecer muito sensacional. Mas e se o futuro não for exatamente como a gente pensa que é? E se as pessoas que foram congeladas não se adequarem à realidade, ao mercado de trabalho, e se não tiverem como se sustentar no futuro? Mesmo se elas conseguissem burlar a questão financeira, essas pessoas vão conseguir se adequar a um novo tempo? Imagina se pessoas do século XX acordassem a daqui 2 ou 3 séculos. Uma das melhores retratações desse futuro nós encontramos em uma série de quadrinhos da Warren Ellis, chamado de Transmetropolitan. Então, se você estiver interessado na questão social da criogênia humana, pode ser muito interessante começar a acompanhar. Agora, se for mais do tipo humor, a série de desenhos Futurama começou com Philip, que era entregador de pizza, caindo acidentalmente em uma câmara criogênica e despertando um milênio depois. E você?
Acha que é possível congelar os nossos corpos para vivermos eternamente? E se funcionar, você estaria disposto a viver para sempre? Bom, compartilhe essa opinião conosco nos comentários e não se esquece, clique em gostei e se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. A gente posta coisa aqui que você nem imagina. Não se esquece também de compartilhar esse vídeo pra geral, tá? Obrigado e até a próxima!